O mundo está comprando carros elétricos em massa, e o Brasil pode ser o próximo gigante dessa revolução. Enquanto muita gente ainda debate se os carros elétricos são realmente o futuro, o mercado global já parece ter tomado sua decisão. Os números mais recentes impressionam. Somente em maio, foram vendidos 1,8 milhão de veículos 100% elétricos em todo o planeta. E atenção, estamos falando apenas dos modelos totalmente elétricos, sem contar os híbridos plug-in. Agora pare por um segundo e imagine isso. 1,8 milhão de carros elétricos vendidos em apenas um mês. Isso significa que, enquanto parte do mundo ainda discute a tecnologia, milhões de consumidores já estão colocando veículos elétricos na garagem. E os números ficam ainda mais impressionantes. Nos 5 primeiros meses deste ano, as vendas globais ultrapassaram 7,5 milhões de unidades. Mas existe uma história muito mais interessante por trás desses dados. Uma história que pode mudar completamente o futuro da indústria automotiva brasileira. A Europa está acelerando forte. Se olharmos apenas para maio, o crescimento global foi de 3% em comparação com o mesmo mês do ano passado. À primeira vista, isso pode parecer pouco, mas existe um detalhe importante. O principal mercado mundial de veículos elétricos, a China, está passando por um momento econômico mais lento. O mercado automotivo chinês como um todo registrou uma queda significativa, próxima de 20% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, existe um dado que mostra o tamanho da transformação que está acontecendo. Na China, os veículos elétricos e híbridos plug-in já representam 64% de todos os carros vendidos. Isso mesmo, praticamente 2 em cada 3 veículos vendidos no maior mercado automotivo do mundo já pertencem à nova geração de mobilidade. O que está caindo não são os elétricos, são os carros movidos a combustão. A mudança de comportamento do consumidor chinês já aconteceu. A questão agora não é se os elétricos vão dominar. A questão é quando o restante do mundo vai acompanhar. Europa, o motor do crescimento global. Enquanto a China desacelerou, a Europa assumiu o protagonismo. As vendas de veículos elétricos cresceram impressionantes 23%. Em alguns mercados, os resultados são ainda mais expressivos. Consumidores europeus estão migrando rapidamente para tecnologias mais eficientes, custos menores de manutenção e uma experiência de condução mais moderna. A Europa está mostrando que a eletrificação não é uma tendência. Ela já é realidade. E esse movimento está pressionando montadoras do mundo inteiro a acelerar seus investimentos. O resto do mundo está surpreendendo. Agora vem a parte que quase ninguém esperava. Durante anos, muitos especialistas afirmaram que os carros elétricos seriam um fenômeno restrito à China, à Europa e a alguns países ricos. Mas a realidade mostrou exatamente o contrário. Quando analisamos os mercados fora da China, Europa e América do Norte, encontramos um crescimento impressionante de 80%. Isso mesmo. O resto do mundo cresceu mais do que todos os grandes mercados tradicionais. Países emergentes começaram a perceber algo muito simples. Um veículo elétrico pode custar menos para manter, pode durar mais, pode consumir muito menos energia. E em muitos casos, já custa praticamente o mesmo valor de um carro convencional. Por isso, consumidores estão tomando decisões baseadas em economia e eficiência. Não em tradição, não em nostalgia, não em hábitos antigos, mas em números. E os números favorecem os elétricos. O exemplo que está chocando o mundo. Existe um caso que poucos imaginavam. O Nepal, um dos países mais pobres da Ásia. Mesmo assim, os veículos elétricos já representam cerca de 80% das vendas de automóveis novos. Isso mostra uma mudança profunda de mentalidade. Quando o consumidor faz as contas, muitas vezes o elétrico se torna a escolha mais inteligente. E essa lógica está se espalhando rapidamente por dezenas de mercados emergentes. Enquanto isso, a América do Norte perde velocidade. Nem tudo são boas notícias. A América do Norte vive um momento mais complicado. As vendas registraram uma queda de aproximadamente 25% ao longo do ano. Embora os últimos meses tenham mostrado sinais de recuperação, o desempenho ainda está abaixo das expectativas. E isso chama a atenção porque foi justamente ali que nasceu grande parte da revolução elétrica moderna. Empresas inovadoras abriram caminho para o mercado atual. Mas, neste momento, outras regiões do planeta estão avançando mais rápido. E onde o Brasil entra nessa história? Aqui está o ponto mais importante de todos.
O Brasil está diante de uma oportunidade histórica. Durante décadas, o país ficou para trás em várias revoluções tecnológicas globais. Mas desta vez o cenário é diferente. O consumidor brasileiro já começa a enxergar os benefícios dos veículos elétricos. O preço dos combustíveis continua sendo uma preocupação constante. Os custos de manutenção dos carros convencionais aumentam ano após ano. E a chegada de montadoras chinesas ao mercado nacional está tornando os elétricos cada vez mais acessíveis. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Tem abundância de energia renovável. Possui potencial gigantesco para a produção de baterias. Conta com reservas minerais estratégicas. E possui um mercado consumidor enorme. Tudo isso cria as condições perfeitas para uma expansão acelerada. O Brasil pode se tornar um dos maiores mercados do mundo. Imagine o que acontece quando milhões de brasileiros percebem que podem gastar menos com combustível, quando descobrem que um motor elétrico possui muito menos peças móveis, quando entendem que a manutenção pode ser drasticamente reduzida, quando os preços continuarem caindo graças à competição global. Esse movimento pode ser explosivo, e talvez estejamos apenas assistindo aos primeiros capítulos dessa transformação. O crescimento observado em países emergentes mostra exatamente isso. A eletrificação não é mais um fenômeno de países ricos. Ela está se tornando uma solução econômica para o mundo inteiro. E isso coloca o Brasil em uma posição privilegiada. A revolução já começou. Os dados globais deixam uma mensagem muito clara. A participação dos veículos elétricos continua crescendo. A Europa acelera. A China mantém níveis históricos de adoção. Mercados emergentes surpreendem com taxas impressionantes. E o Brasil começa a ganhar relevância dentro desse cenário. A pergunta já não é mais se os veículos elétricos vão dominar o mercado. A pergunta é quem estará preparado para aproveitar essa transformação, porque a revolução elétrica não está chegando. Ela já começou, e o Brasil pode ser um dos grandes protagonistas da próxima década. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Brasil está preparado para essa revolução dos carros elétricos? Ou ainda existem muitos desafios pela frente? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu faço questão de ler e acompanhar o que vocês pensam sobre o futuro da mobilidade no nosso país. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar recebendo as principais notícias, análises e tendências sobre veículos elétricos, energia limpa e as tecnologias que estão transformando o mundo, já se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Também deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas interessadas nesse tema e fortalece a nossa comunidade. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, familiares e grupos que gostam de tecnologia, inovação e do futuro da indústria automotiva. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!